Alice? Oi, Aninha! Eu assisti vídeo sobre o batismo e aprendi bastante, Aninha. Os sacramentos são sinais do amor de Deus para nós e a cada fase da nossa vida há um sacramento, como uma escada. Cada degrau, um crescimento, um sacramento. E o batismo é a porta de entrada para todos os sacramentos. Só é possível receber outro sacramento se tiver sido batizado. Aplauso. Isso mesmo, Alice! Quando somos batizados, somos purificados de todo pecado. Mas aí, os pecados acontecem e o que devemos fazer, hein? Devemos pedir o perdão a Deus. Apenas Deus perdoa os pecados. E o nosso Papai do Céu nos deu um excelente remédio para o pecado, o sacramento da confissão, penitência ou reconciliação. E esse vídeo é a parte 3 da série de vídeos sobre os sacramentos. Dessa vez, vamos falar sobre o sacramento da confissão. Quando a gente peca, nós ofendemos a Deus. Tem no catecismo e nós afastamos de nós o Papai do Céu, que nos ama muito, tanto que nos deu esse sacramento maravilhoso. Ele nos ama tanto que nos deu livre-arbítrio. Podemos decidir o que fazer. Quando decidimos fazer algo errado, quando desobedecemos a Deus, os seus mandamentos e não fazemos a vontade dele, pecamos. E a confissão é o melhor remédio contra o pecado. É sim, a confissão não é nova não. Já existia no Antigo Testamento, mas se tornou um sacramento através de Jesus. Então, foi Jesus que instituiu, que criou o sacramento da confissão, Aninha? Foi sim! Nosso Senhor Jesus Cristo conhecia a fraqueza humana e desejava salvar seus filhos. Olha a passagem bíblica de Mateus, como é linda! Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. E esse mesmo poder ele deu a seus apóstolos em João 20, dizendo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter tido isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoastes os pecados, eles serão perdoados. Jesus Cristo podia perdoar os pecados. Ele deu este poder aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos. Sim, e os sacerdotes são os sucessores dos apóstolos. Aplauso. Na Bíblia fala muito sobre esse sacramento. Em Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem sempre curados. E também em Atos 19 fala sobre a confissão. Muitos daqueles que haviam acreditado começaram a confessar e declararam abertamente suas más obras. Aninha, estou com vergonha de me confessar. Contar todos os pecados para o padre. Será que ele vai brigar comigo, Aninha? Eu também tenho vergonha de todas as vezes que magoei a Deus e as pessoas próximas, mas não devemos ter medo de confessar, já que vai apagar todos os pecados. Alice, tenho uma ideia. Vamos ligar para o Padre Charles, fazer uma videoconferência? Tenho certeza que ele vai explicar tudinho sobre esse sacramento da confissão. Muito bem, Aninha. Não é legal mesmo.
tudo bem? Oi, Padre Charles, tô tão feliz em lhe ver aqui. Muito bem, Alice e Aninha, que maravilha receber esse chamado de vocês, da catequese, das crianças da primeira Eucaristia. Um abraço para vocês. Padre, um abraço pro senhor também. Eu e a Alice estava conversando sobre confissão. E a gente tá com vergonha de se confessar pela primeira vez. Que alegria ter essa oportunidade de falar com vocês sobre o sacramento da reconciliação, conhecido também como confissão ou penitência. Olha, que bom que vocês vieram ao meu encontro. Não tenha medo. No primeiro momento a gente fica com medo, fica bloqueado, né? E eu vou contar meus pecados para o padre, ele vai saber, vai dizer para todo mundo. Não é assim. Você tem que pensar assim: Deus é misericórdia, Ele vai me dar o perdão, Ele vai me acolher e Ele é o meu Pai. Deus é meu Pai. O Pai só quer o bem do Filho. Eu estou falando de Deus, né? Imagina, os nossos pais já querem o bem da gente, imagine Deus. Por isso, coloque na sua cabeça assim: Deus é amor, Deus é perdão, Ele é misericordioso e vai me acolher como seu filho muito amado. Então, queridas crianças, não tenham medo, não tenham medo. Confie que o Padre é um servo de Deus, ele é um representante de Deus. Ele foi preparado para te acolher, ele foi preparado para te ensinar a viver as coisas da fé, tá certo? Ah, Padre Charles, eu agora entendi. Não precisamos ter vergonha. E o nosso Papai do Céu nos ama muito. E a confissão é um presente que nos ajuda a vencer o pecado. O Padre só vai nos ajudar. Padre Charles, explica pra gente como podemos fazer uma boa confissão. Primeira coisa, o exame de consciência. Você tem que fazer um exame de consciência, pensar o que eu vou falar para o Padre, o que é que está tocando mais no meu coração. Depois que eu fizer esse exame de consciência, vem o arrependimento. Depois eu tenho que contar de coração, de verdade, os pecados para o Padre. Por quê? Porque o Padre vai me acolher, vai me dar a absolvição, eu vou rezar o ato de contrição e vou receber uma penitência, né? Ou seja, o Padre vai me aliviar, né? Jesus falou: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Então, não podemos deixar de fazer esse processo. E nós aprendemos o ato de contrição na catequese, não foi? Sim, aquela oração que a gente faz quando a gente se arrepende do nosso pecado. Padre Charles, o que é exame de consciência, hein? E o que é penitência? Exame de consciência é quando eu paro, penso e reflito sobre as minhas ações. Para isso, a melhor forma é fazer algumas perguntas. Eu tenho feito as minhas orações? Como é que eu estou participando da missa? Eu tenho consciência do catecismo da igreja? Eu estou aprofundando a minha fé? Eu ajudei os meus amigos? Eu ajudei o meu catequista? Eu fiz o que eu devia fazer como minha obrigação na escola, na minha casa, no grupo de oração, na catequese? Então, eu faço os trabalhos em vista da comunidade, das pessoas, né? Eu magoei alguém, eu disse algum palavrão, então você tem que se fazer pergunta: olha, não foi legal isso que eu fiz. Porque às vezes a gente não quer admitir os nossos erros. E aí atrapalha o nosso exame de consciência. Será que eu não estou com ciúme do meu irmão? Será que eu não deixei de cumprir as minhas atividades de fé? Né? Será que eu não estou longe de Deus? E assim vai. Né? Então,
para fazer esse exame de consciência, faça essas perguntas a você. Penitência é a reparação da injustiça cometida. A gente ofende as pessoas, a gente faz mal às pessoas e aí a gente faz um propósito. Olha, eu prometo que eu vou rezar para me modificar e vou ajudar mais os meus irmãos. Eu nunca mais vou cometer isso. E a gente faz esse propósito. Por isso que é muito importante. Como é que são essas penitências? O padre, reze 3 Pai Nosso. Faça jejum. Ajude o irmão. Faça caridade. Olhe, seja mais paciente com os idosos. Olhe, não diga palavrão. Quer dizer, eu faço um propósito. Teve uma criança que chegou para mim e disse assim: padre, eu fiz uma coisa muito ruim. Eu bati no meu irmão e nós ficamos brigados. Então, eu vou pedir desculpa para ele e eu prometo que eu vou ficar uma semana sem comprar sorvete. O dinheiro do sorvete eu vou dar para os pobres. Olha que penitência bonita, não é não, pessoal? Não é não, Alice? Então, olha, a gente tem que fazer essas penitências para nos ajudar a crescer como filhos e filhas da fé. Gostei dessa penitência. Esse menino foi perdoado dos pecados, deixou de comer sorvete e ainda ajudou quem precisa. Que lindo! E o exame de consciência, a gente pensa em tudo que fez, lembra de todas as vezes que errou e se arrepende. O padre pode contar meus pecados para o papai e para a mamãe? Não, para ninguém. Por quê? Porque existe o sigilo sacramental. Por isso, meus irmãos, o confessor, ele escuta e ele deve guardar. Ele é o guarda desta confissão. Então, tem o Código de Direito Canônico 893. O padre deve guardar sigilo na confissão. É você o padre e Deus, né? Então, olha a seriedade. Nós não podemos estar falando. E outra, às vezes o padre nem lembra o que foi que almoçou, né? Então, não tenha medo. A confissão é um segredo inviolável, certo? Viu, Alice? Tem que falar tudinho para o padre, pecadinho e pecadão. Assim, nosso coração vai ficar bem limpinho. Padre, qual a diferença dos pecados veniais e dos pecados mortais? Olha, o Catecismo da Igreja Católica ensina que o pecado é a falta da razão. O que é isso, padre? É o seguinte, nós temos os 10 mandamentos. Então, olhando os mandamentos, eu pequei conscientemente, sabendo que estava pecando e fazendo mal, então é um pecado mortal, né? Porque eu estou sabendo, tenho consciência, sei o que estou fazendo e cometi. O pecado venial é quando eu cometo, mas eu não tenho certeza o que foi que eu fiz. Fiz pelo impulso, porque alguém pediu, né? Então, para pecar, né, são necessárias 3 coisas, né? A matéria grave, ou seja, eu peco contra os mandamentos, o pleno conhecimento do que eu estou fazendo e o livre consentimento. Esse é o pecado mortal. O venial, eu puxei o rabo do gato, mas foi sem querer, eu estava brincando, fiz inconscientemente. Gostaram aí da brincadeira do padre? Então é isso, nós temos que ter cuidado, porque quando a gente comete uma coisa sabendo o que está fazendo, se torna um pecado grave. Puxar o rabinho do gatinho padre? Tadinho. Os padres também se confessam? Sim, Alice, porque os padres não são anjos, né? Os padres são seres humanos. Por isso que Deus escolheu os padres para acolher a confissão, né? Os padres confessam com os outros padres, com o bispo.
O Papa confessa com o padre, com o bispo. Tem os nossos retiros, tem as nossas orientações. E por isso, nós também confessamos, porque nós somos seres humanos. Nós, seres humanos, temos essa graça de dizer assim, me perdoe, me desculpe, eu errei. Né? O padre é um ser humano. Ele aprende a perdoar perdoando, né? Confessando também, se colocando no lugar do penitente, né? Daquela pessoa que está confessando. Né? Entendi agora. Padre, a confissão é obrigatória? O catecismo da igreja diz que pelo menos uma vez, cada ano pela Páscoa da Ressurreição, ou seja, para se preparar para a Páscoa, nós devemos fazer a nossa confissão. Por quê? Porque nós temos necessidade. Antropologicamente, ou seja, dentro do ser da pessoa, nós temos necessidade desse relacionamento com Deus, do perdão, da misericórdia, do colo de Deus, está entendendo? Então, queridas crianças, é obrigatório nesse sentido, porque nós precisamos nos aproximar de Deus. Quanto mais longe de Deus, pior para nós. Não vejo a hora de me confessar para receber a minha primeira Eucaristia. Eu também. Padre Charles, muito obrigada pela sua ajuda. Tirou muitas dúvidas. Agora que entendemos melhor, vai ser mais fácil quando a gente for se confessar. Obrigado, Padre Charles. Obrigada. Tchau. Beijo. Abençoa. Amém? Que Deus abençoe vocês, que nós façamos essa primeira comunhão de coração aberto e que essa confissão lhe ajude a crescer como filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo no coração. Aninha, vamos cantar aquela música que a gente canta na missa das crianças. Por hoje não vou mais pecar. Por hoje não, por hoje não, por hoje não vou pecar. Por hoje não, por hoje não, por hoje não vou mais pecar. Senhor, piedade de nós. Cristo, piedade de nós.